Olá, o que a gente vai fazer aqui hoje não é reviver os eventos do 11 de setembro. A ideia é outra, é mergulhar fundo nas consequências, naquelas ondas de choque que duram até hoje. Nós vamos entender como um único dia de trauma acabou redesenhando completamente a segurança global, a tecnologia de vigilância e, claro, o debate sobre privacidade que vivemos agora. E para a gente ter uma dimensão desse legado, é preciso voltar para a sensação daquele momento. Tem uma frase do escritor Peter Carey, que estava em Nova York na época, que captura isso de um jeito impressionante. Ele fala que o tempo se partiu. Sabe, a ideia de que o mundo como era conhecido simplesmente deixou de existir. Foi um antes e um depois, um corte seco na linha do tempo. Então, o nosso caminho aqui vai passar por 4 pontos principais. Primeiro, aquele silêncio que tomou conta de tudo. Depois, a resposta imediata, lá nos aeroportos. Na sequência, a gente mergulha no legado da hipervigilância tecnológica. E para fechar, chegamos no dilema que está aí até hoje: segurança versus privacidade. A primeira reação coletiva, de forma geral, não foi de raiva, nem de ação. Foi um silêncio profundo. Uma espécie de paralisia, uma incapacidade de processar o que estava acontecendo. Foi, de verdade, uma crise de significado. Existe até um conceito na filosofia para descrever isso que é aporia. É basicamente quando acontece algo tão chocante, tão fora do comum, que nós simplesmente não temos palavras. A nossa capacidade de entender e de falar sobre aquilo falha. O mundo inteiro estava assistindo, mas ninguém conseguia de fato articular o que estava vendo. E o mais impressionante é que as próprias imagens que passavam sem parar reforçavam essa sensação. Elas eram mostradas à exaustão, mas era como se desafiassem qualquer tentativa de narração. Era um testemunho mudo de um horror que não se conseguia colocar em palavras. Era para ser visto em um silêncio quase que petrificado. Isso não era algo abstrato, acontecia de verdade. Tem um relato de uma jornalista que estava no aeroporto em Nova York e ela descreveu a cena. Centenas de pessoas, todas amontoadas, sem saber o que fazer, e ninguém, absolutamente ninguém, falava nada. Esse relato é a imagem perfeita desse choque coletivo, dessa mudez compartilhada diante do impensável. Uma pequena pausa. Se esta análise está ajudando a compreender como eventos históricos moldam o mundo em que vivemos, considere apoiar o nosso canal. A inscrição, o like, o compartilhamento, tudo isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdo educativo focado em contexto. É muito importante para a gente. Bom, voltando ao contexto daquele período. Depois daquela paralisia inicial, o mundo passou muito rápido para a ação. E o primeiro lugar onde essa ação se tornou visível de um jeito bem drástico foram os aeroportos. Ali, as barreiras de segurança foram literalmente reconstruídas do zero. A mudança foi sistêmica. Pense só. Antes, a segurança era feita por empresas privadas, cada uma com um padrão diferente e muitas vezes inconsistente. Depois, criaram uma agência federal só para isso, a TSA. O rastreio de bagagem saltou de uns 5% para 100%. E a identificação, que antes era flexível, passou a ser obrigatória e super rigorosa. E a mudança não parou na estrutura, não. O treinamento dos agentes de segurança é um ótimo exemplo. Antes, era coisa de 12 horas. Depois, passou para mais de 100 horas. Isso mostra o nível de seriedade e complexidade que a tarefa ganhou. A profissionalização foi total. E a segurança não ficou só no chão, claro. Os próprios aviões foram transformados, viraram quase que fortalezas voadoras. As portas da cabine, por exemplo, foram reforçadas, se tornaram à prova de balas. E a presença de agentes armados a bordo, os Air Marshals, virou um novo padrão. Só que o que aconteceu nos aeroportos foi só o começo. O legado mais duradouro e talvez o mais invisível para muita gente foi a explosão de uma nova era de vigilância. Uma vigilância tecnológica que foi muito, mas muito além dos portões de embarque. Dá para ver essa escalada muito bem. Tudo começa nos Estados Unidos, com a Lei Patriótica, ou Patriot Act, só 45 dias depois dos ataques. Essa lei deu poderes de vigilância para o governo numa escala nunca antes vista. Aí, na década seguinte, a inteligência artificial meio que globalizou essas ferramentas. E em 2013, as revelações do Edward Snowden mostraram para o mundo inteiro o tamanho real dessa vigilância em massa. E a gente não está falando de algo abstrato, não. São ferramentas bem concretas que se tornaram comuns. Sistemas de reconhecimento facial, policiamento preditivo, coleta de biometria, interceptação de comunicações. A segurança, de fato, saiu dos aeroportos e entrou de vez na vida cotidiana. O próprio Edward Snowden usou uma metáfora muito poderosa para descrever esse impacto.
Ele disse que foi como se todos tivéssemos sido reduzidos a crianças, forçadas a viver para sempre sob a supervisão onisciente dos pais. É essa a sensação, a de que a autonomia pessoal foi trocada por uma supervisão constante, um estado de vigilância que, no fundo, trata todo mundo como um potencial suspeito. E tudo isso nos leva diretamente ao debate que talvez defina a nossa era. Porque o legado do 11 de setembro não é só tecnológico. É um dilema filosófico, político, que continua aí, sem solução. Uma tensão permanente entre dois valores que são fundamentais. A pergunta central que ficou dessa nova realidade é exatamente esta: quanto da nossa privacidade foi trocado por segurança? Qual foi o preço? O quanto de um direito fundamental foi deixado de lado em nome da proteção contra ameaças futuras? No fundo, o que a gente tem é um conflito fundamental. De um lado, está o dever do Estado de proteger a vida das pessoas, do outro, o direito humano básico à privacidade, a liberdade de não ter o Estado interferindo na vida de cada um. Encontrar o equilíbrio entre essas duas coisas, bom, esse é o grande desafio. E como explica a professora de Direito Margaret Hu, essa balança não fica parada, ela é dinâmica. Em momentos de medo, quando a percepção de ameaça é alta, o lado da segurança nacional ganha muito mais força. E aí, argumentar a favor da privacidade se torna uma batalha bem mais difícil. Então, o ponto crucial aqui não é ser contra a tecnologia, de forma alguma. A tecnologia é só uma ferramenta. A discussão de verdade que a sociedade precisa ter é sobre os limites. Onde é que a gente traça a linha? Quais são as regras e os controles democráticos que precisamos criar para governar o uso dessas ferramentas tão poderosas? E para a gente terminar, fica esta reflexão. Todas essas medidas que vivemos hoje são o legado de um trauma do passado. A pergunta que continua no ar, mais de 2 décadas depois, é esta: o trauma de um único dia pode ou deve justificar um estado de vigilância que se tornou permanente? Sabe o que eu quero saber mais, saber tudo, descobrir o mundo, sair desse escudo. Cada clique é um passo rumo ao saber. Aprenda tudo, story. Deixe seu like,